Fala, clã! Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, onde eu vou explicar sobre os diferentes estados de dispositivos no Azure AD. Meu nome é Vinícius Carmo e fiquem comigo até o final, beleza? Então, vamos lá. Hoje, o Azure Active Directory, ele possui três tipos de estado de dispositivos Windows. Então, você pode ter um dispositivo joined, ingressado, um dispositivo registrado, que é mais como se fosse um dispositivo pessoal, e um dispositivo híbrido. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é cada um desses estados de dispositivos, tá bom? Começando pelo dispositivo Azure AD Join. O que é um dispositivo Azure AD Join? É quando a gente ingressa a máquina Windows diretamente no Azure AD. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o processo, mas basicamente você vai acessar uma configuração no Windows 10 ou no Windows 11 e lá você vai entrar com o e-mail da empresa ou o seu e-mail corporativo do Azure Active Directory. Nesse caso, você não precisa ter um servidor local, então você economiza com licenciamento. Você não tem um ambiente local onde as máquinas têm que se conectar com esse servidor para o usuário poder logar com a conta dele, certo? Então, o gerenciamento é 100% em nuvem e nós utilizamos o Intune normalmente nesses cenários, tá bom? Registered, Azure AD Registered, a gente costuma colocar como se fosse o estado de uma máquina pessoal. Mas como assim, Vinícius? Uma máquina pessoal? A Microsoft ela tem o conceito de BIOD, que é cenários onde leve o seu dispositivo. Porém, para esse dispositivo ingressar e ter acesso às informações da minha empresa, ele tem que atender alguns critérios de conformidade e ele tem que ser registrado dentro do meu Azure AD, porque a partir daí eu consigo aplicar políticas somente nos aplicativos da minha empresa. Como assim? Então, por exemplo, eu consigo aplicar uma política no Outlook, uma política no Teams, e aí a informação que está dentro daquele aplicativo é protegida, ele não consegue fazer um vazamento de informação, por exemplo. Se de repente ele for desligado da empresa, eu consigo fazer um apagamento seletivo, onde vai apagar somente o Outlook da conta da empresa. A conta pessoal dele não vai ser impactada com isso, tá? Então a gente não consegue aplicar políticas, por exemplo, de BitLocker, política de senha, mas eu consigo proteger os aplicativos da empresa, tá bom? E temos também o estado híbrido. O que é o estado híbrido? O estado híbrido é quando eu tenho a máquina registrada no meu Active Directory local, ela está embarcada no meu domínio local, e eu tenho o serviço do Azure AD Connect, que faz a sincronização dos meus objetos que estão no meu AD local para a nuvem. Isso pode ser tanto com contas de usuário como contas de dispositivos, tá? Nesse estado, eu consigo fazer o gerenciamento da máquina de duas formas. Se no meu licenciamento eu tiver o Intune, eu consigo fazer o gerenciamento direto pelo Intune. Mas eu também posso fazer o gerenciamento das máquinas via GPO, se eu definir isso na minha estratégia de negócio, tá bom? Aqui tem um exemplo básico de como que é uma arquitetura bem simplificada, tá, de um ambiente híbrido. Aqui você vê o notebook, tá, do usuário. O notebook é ingressado no seu Active Directory local, aqui no Active Directory Domain Services on-premise, e o seu ambiente on-premise sincroniza com o Azure Active Directory, com o Azure AD Connect. Aqui no meio, aqui, quem faz o serviço de sincronização é um servidor que tem o Azure Active Directory, o Azure AD Connect instalado, tá bom? Azure AD Connect. Vamos ver na prática como que funciona isso? Beleza. Estamos aqui no nosso portal, portal.azure.com, certo? E aqui eu venho aqui nos níveis aqui e vou no Azure Active Directory, tá bom? Aqui no Azure Active Directory eu tenho aqui Device. Aqui eu tenho um overview, tá? Mas eu vou vir aqui, ó, All Devices. Aqui vai mostrar todos os meus dispositivos que eu tenho nesse ambiente. Então, eu tenho alguns registrados, que é considerado máquina pessoal. Reparem que ele também aparece no Intune, porque o Intune está configurado como MDM nesse ambiente. Porém, eu não consigo aplicar um BitLocker nessa máquina, eu não consigo aplicar uma configuração para bloquear o painel de controle, por exemplo, tá?
Eu tenho aqui uma máquina híbrida. Uma máquina híbrida AD Join. Então, essa máquina ela vai estar dentro do meu Active Directory local, sincronizada com o meu Azure AD, tá bom? E eu também tenho máquina Azure AD Join. Essa máquina está 100% embarcada no meu Azure AD. Como que é essas máquinas, né? Eu vou acessar uma a uma aqui para mostrar para vocês, tá bom? Vamos começar com a máquina, a primeira que eu mostrei, que é a Windows 11, que ela é registrada, tá? Deixa eu compartilhar ela com vocês aqui. Beleza. Estamos aqui na minha máquina Windows 11, tá? Lá ela está com o nome Windows 11, mas é um Windows 10. Então, como que você verifica se a máquina ela é registrada, ou ela é joined, ou ela é híbrida, tá? Eu vou ensinar isso para vocês. Aqui no Windows 10, né? A gente vai em configurações. Depois de configurações, você procura por contas. Então, aqui, ó, contas. Acesso, trabalho ou escola, tá bom? Aqui em acesso, trabalho ou escola, vejam que tá a minha conta aqui, ó, Vinícius. E aqui eu tenho algumas coisinhas e informações, mas eu não consigo aplicar, tá? Tem aqui o aplicativo que eu forcei, mas eu não consigo aplicar um BitLocker silencioso nessa máquina, por exemplo, tá? Não consigo. E como que eu verifico se ela está no meu AD local ou se ela está na nuvem? Tá? Aqui mostra minha conta corporativa ou estudante, mas não tem como, não tem nenhuma outra informação, né? Então vocês vão ter que digitar esse comando aqui no DOS, tá? Iniciar, cmd, abre o DOS, né? Reg, cmd, espaço, barra, status. Esse é o comando que você consegue verificar se a máquina está ou Azure AD Join, ou se ela está no seu domínio local, tá bom? Sincronizado. Então, veja, essa máquina aqui, o Windows 11, ela é a mesma máquina. Deixa eu compartilhar a tela que eu acho que fica melhor. Ela é a mesma máquina, é essa mesma máquina aqui, ó. Azure AD Register, e quem que está registrado lá? O Vinícius Carmo. Tá bom? Outra máquina aqui. Vamos na nossa máquina híbrida. Nossa máquina híbrida aqui no Intune, se a gente parar para reparar, se a gente pesquisar, né, pela máquina aqui no Intune, por essa VM híbrida, ela tem um usuário registrado, ó. Tem o usuário do Naruto registrado nela. Então vamos acessar essa máquina. Essa máquina está aqui no meu Azure, tá? Ela é um pouquinho mais rápida porque tem mais recurso. Reparem aqui. Mesma coisa que eu fiz na outra máquina. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Configurações, contas. Acesse escola ou trabalho. Sempre é esse caminho, tá? Reparem, aqui eu tenho meu ambiente local, conorra.local, tá? Eu tenho aqui uma conta de estudante, porque eu configurei o Office nessa máquina, e eu também tenho o Intune. Nessa máquina, sim, eu tenho mais opções para aplicar nela, de mais recursos de configurações que eu consigo aplicar nela. Então, aqui eu consigo aplicar um BitLocker. Se eu vim aqui forçar um sync, ele atualiza as políticas do Intune. E aqui é a mesma coisa. Para você confirmar, dsreg cmd espaço barra status. Reparem que vai ter informações diferentes das informações que a gente viu na primeira máquina. Eu já tenho algumas URLs de MDM registradas, eu tenho já o ID do tenant, eu tenho o nome aqui, se está protegido por TPM, sim ou não. E aqui, ó, ela é embarcada no Azure AD, só que ela é híbrida, tá vendo? Domínio Konoha. Então, eu tenho ela no meu Active Directory local e tenho ela também na minha nuvem, tá? Vamos pegar a máquina Join, então, para vocês verem qual que é a diferença. Máquina Join é essa daqui. Tá com o nome de Windows 10. Vamos ver aqui, ó, hostname. É desktop 2P HQ28. Aqui, ó. Essa máquina ela tá join, ela tá somente no Azure Active Directory, tá? Ela não tá no meu ambiente do Intune. Deixa eu abrir, ver se eu consigo acessar o meu servidor AD aqui.
Acho que é 10. Não lembro. Deixa eu olhar aqui, galera. Pera aí, só um minutinho. Só confirmar o IP da máquina virtual do meu AD. E aí eu já mostro para vocês. Um minutinho. 10004. Aqui, ó, a VM híbrida. Porque essa OU Computadores, ela sincroniza com o meu ambiente do Active Directory, tá? Essa máquina que eu abri aqui, ela está 100% na nuvem. Ela não está no meu AD local, reparem. Deixa eu mostrar para vocês. Configurações, acesso ao trabalho à escola, veja. Aqui ela está direto no Active Directory. Se eu quisesse pôr ela no meu AD local, eu acho que ele não vai deixar porque eu estou sem permissão de administrador nessa máquina. Mas ele vai falar que a máquina já está ingressada no Azure AD. A máquina está lenta. Vamos ver aqui, ó. dsreg cmd espaço barra status. Enquanto ele carrega aqui. Aí. Aqui ele já traz algumas informações de usuários registrados, já traz alguns links, aqui algumas chaves, né, de registro. E o importante é sempre aqui, ó, a Azure AD Join. Então ela está embarcada no meu Azure AD. Qual que é a minha dica para vocês aqui, tá, que estão assistindo essa aula? Quando a gente trabalha com ambiente híbrido, essas máquinas aqui, ambiente híbrido, qual que é o maior problema que o pessoal do suporte tem? E é o maior causador de problema que eu percebo nos clientes que eu acesso o ambiente para estar corrigindo esse tipo de situação. O time de suporte põe a máquina no AD local, tá bom? Aí a máquina entra numa unidade organizacional aqui, beleza? A máquina entrou aqui. Só que, antes de entregar a máquina para o usuário, qual que é o procedimento correto? O time de suporte ou o time de preparação de máquina, eles precisam aguardar a máquina aparecer aqui no Active Directory. A máquina ela vai aparecer aqui num estado pendente. Ela vai aparecer aqui ela vai no registro aqui, ó, na parte de registro, ela vai estar pendente. Ela vai ter o tipo de junção híbrido join, mas aqui você vai perceber que ela vai estar pendente. Quando a máquina aparecer aqui como pendente, aí o usuário pode autenticar no Teams, no Office 365, no OneDrive, nos aplicativos do Office. Por que que tem que aguardar? Se você põe a máquina no domínio, você não espera ela aparecer aqui no Azure e o seu usuário ele autentica no Office, o Azure AD Connect vai criar uma máquina registrada. O Azure AD Connect não, o Azure AD vai criar uma máquina registrada. Por quê? Porque essa máquina não veio do domínio local. Quando a máquina do domínio local aparecer aqui, você vai ter dois objetos. O objeto que deveria ser o correto, onde a pessoa loga no domínio local e recebe as políticas, vai ficar pendente de registro e você não vai conseguir aplicar políticas nisso. Você não vai conseguir. Então, essa é a dica que eu tenho que passar para vocês referente a ambiente híbrido, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa seus comentários para mais conteúdos que vocês querem. Eu pretendo agora voltar aqui toda semana, então se de repente você quiser um conteúdo de Azure AD, Office 365, Defender, deixa no comentário que eu vou preparar mais conteúdos para vocês, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado. Forte abraço.